Eu queria, agora sim, encerrando, partindo do encerramento, conclamar aqui, nós possamos ficar atentos para as nossas especificidades. Eu coloquei ali retratos de 3 escolas aqui representativas na região do Planalto, da cidade e dos rios, né? Vasco. Tem mais outras representatividades, mas eu escolhi essas. E nessas escolas, é claro que nós temos muitas especificidades. Na fala do Josafá aqui, por exemplo, eu identifiquei, muito acertadamente, ele dizer que o custo de um aluno aqui não pode ser aquele custo nacional. Então, talvez uma das lutas desse Plano Nacional de Educação seja pensar no custo Amazônia. Porque tem esse custo Amazônia para os outros setores da economia, porque não tem para a educação. Assim como também, ultimamente, eu tenho realizado estudos nas áreas de várzea e tenho me preocupado muito o fato dos colegas que não são contratados ficam muito tempo distratados, significa dizer sem ganhos. E aí me ocorreu pensar assim: se o pescador, quando defeso, ele não pode pescar e tem o seguro defesa, se o professor não pode, se não tem aula por causa da enchente ou de outro fator, e ele não pode ter aula, tinha que ter um seguro, já que tem o seguro defesa, um seguro defesa ou por outro nome para as mesmas circunstâncias. Então, eu já até conversei com alguns parlamentares, eu não sei se vou levar adiante, mas enfim, é preciso também a gente dar um tensionamento a isso, dar um empurrãozinho a isso. Tem me chamado muita atenção esses colegas, principalmente nas escolas de várzea, mas as escolas em perigo de modo geral, porque muitas vezes os programas de formação de professores não são pensados considerando essa situação. E aí não é problema lá de longe, não, é problema nosso. Nós podemos também dar uma equacionada nisso, porque tem vários problemas que não estão ao nosso alcance, mas tem outros que estão. O censo educacional mostrou uma situação calamitosa com relação à internet nas escolas. São os próximos slides. Mas eu, nessas minhas viagens, eu tenho visto que talvez até mais do que a questão da internet seja a questão da energia. Eu até criei uma frasezinha para dizer que sem energia não tem tecnologia. Então não adianta, às vezes a escola até tem ali, eu já passei por escolas que tem lá uma antena, tem alguma coisa, mas aí eu pergunto como é que isso funciona. O motor quebrou, o gerador de energia quebrou, ou quando o motor funciona, a cota de energia que é dada só dá para X tempo. Então aí viabiliza a realização de um trabalho. Com toda a crítica que nós possamos e devemos ter com relação às tecnologias, com relação à internet, com relação a tudo isso, mas a gente está vivendo nesse contexto. Não podemos abrir mão disso. Então eu queria, de certa forma, exortá-los para que, na sequência das atividades, possam estar realizando alguns tensionamentos com relação a questões que me parecem centrais. Eu queria observar um conceito que muitos aqui passaram por estudos na área de educação, viram ou já ouviram de um livro publicado há 40 anos atrás pelo professor Dorival Saviani, no qual aparece ali uma coisa chamada teoria da curvatura da vara. E a gente pode, então, em vez de vara, trocar para cartolina, papel. Se for dobrado para um lado, a gente tem que dobrar para o outro para ver se equilibra. Se a gente acompanhar historicamente as questões educacionais, se a gente pega, por exemplo, só um aspecto, pega a educação de negros e brancos. Ao longo de nossa história, 1500, 1600, 1700, 1800, olha onde foi a
a educação dos brancos e proliferou a educação dos negros. Não tem como, numa situação dessa, você buscar reparar o prejuízo histórico se você não vai levar a vara para o outro lado. Foi as políticas das cotas, que muita gente acha ruim e tudo, mas assim, os números disparadamente mostram como que a vara foi curvada a favor dos interesses dos brancos, interesses do capital, os interesses disso e daquilo. Precisa então ser curvada para o outro lado. Só que a perspectiva da curvatura da vara é para ver se nesse tensionamento se a gente retoma o equilíbrio. E daí eu chamo a atenção. Nos últimos anos, a gente tem curvado a vara com relação à educação indígena, à educação disso e daquilo, com relação à diversidade, com relação a tantas coisas. Mas olha, essa parte que eu disse que talvez estranhe a minha fala. Nós vamos ter cuidado nessa curvatura da vara para não quebrar ela de vez. Tem que fazer essa curvatura, nós temos que ter uma certa cautela. Há necessidade do tensionamento, mas há necessidade também do distensionamento para o equilíbrio. Então essa é uma das partes mais polêmicas que eu trago, com relação a esses pares, igualdade e equidade. Ultimamente tem se falado muito em equidade. Claro, está corretíssimo. Tem situações que a igualdade não dá conta, não é suficiente. Todavia, atenção, não abandonemos a luta pela igualdade. A equidade já é uma condição mais, mas não podemos desprezar a igualdade. Tem várias coisas que nós temos que lutar para sermos iguais. Então eu vejo que muita gente quase que abandonou o princípio da igualdade e só fala em equidade. Muita gente só fala nas diversidades e deixa de falar nas totalidades. Isso também eu quero chamar a atenção. Lá numa dessas reuniões que eu participei, uma pessoa do MEC disse: olha, agora vai ter um edital para mulheres negras, para que está tudo bem. Importante que tenha esse edital. Mas e as mulheres que não são negras, que não são isso, não são aquilo? É nesse sentido que eu penso que nessas discussões estaduais e nacionais nós temos que fortalecer a luta pela equidade, por aqueles que são desiguais, mas sem abandonar a perspectiva da igualdade. E todas as formas de inclusão, essas questões do adoecimento mental, e algo que eu verifiquei nas nossas escolas de base. É bacana o calendário diferenciado para as escolas de base? É uma conquista histórica. Mas em algumas das escolas, as condições objetivas já não são iguais. A escola já não vai ao fundo. As crianças já têm apoios hoje que não precisam ir trabalhar com os pais na atividade que anteriormente era necessária. E aí permanece aquele calendário que é cômodo para muita gente, principalmente para quem já é contratado. Ficar 1, 2, às vezes até mais tempo, mês sem atividade. Mas olhando tecnicamente, pedagogicamente, isso é um prejuízo muito grande para os estudantes, para as crianças e jovens. Um descompasso entre eles e os que estão na cidade. E algo que eu estou chamando de exclusão tardia. Ele é incluído naquele momento, mas ele vai ser excluído posteriormente. E assim é um caminho para encerrar, deixando, porém, uma mensagem de esperança. Que a educação é a esperança. Eu entendo que a única forma de enfrentar e vencer as
estupidez da guerra e outras estupidez que circulam entre nós. Desejo a todos os que vão ser escolhidos como delegados, mas a todos nós, a todos que estão aqui para dar continuidade a essa atividade, um trabalho profícuo, tendo em vista os eixos, os debates, as avaliações e proposições que serão levadas para a conferência estadual e desta para a nacional, até que as propostas sejam materializadas no novo Plano Nacional de Educação que terá vigência de 2024 a 2034. Eu acredito que todos nós aqui temos um sonho em comum, que é o de fazer o máximo de esforço para deixar o mundo melhor do que encontramos. Por isso participamos de eventos assim, reconhecendo que muitos outros que nos antecederam fizeram o mesmo e já encontramos um mundo um pouco melhor. A eles, aos que nos antecederam, nossa gratidão. Muitos nos deixaram nessa fase da pandemia, então nossas lembranças de amigos e nosso esforço de continuidade do trabalho que iniciaram. Então, boa conferência. Muito obrigado pela atenção.